Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Subi aqui, fiquei meio assustado. Falei, o povo está com medo de mim, pastor Carlos. Mas é hábito do nosso povo. Gosta de olhar um pouquinho mais de longe. E com certeza, um pouquinho mais de longe enxerga mais, né? Aumenta o raio de visão, de percepção. Eu estou muito feliz de poder, nesta manhã, estar aqui compartilhando com os irmãos esse momento. Eu vejo como um presente de Deus para a minha vida. Poder me levantar mais uma vez, me tocar e dizer estou vivo, me levantar e dizer tenho saúde, e consultar o meu coração e ele dizer eu quero a tua adoração. E eu hoje me uno ao coração desta igreja e, permitindo Deus, quero compartilhar um texto que durante a semana esteve me tocando, esteve, não vou dizer incomodando, porque a palavra de Deus nunca nos incomoda, mas eu andando com um amigo esta semana, ele fez menção alguma coisa muito perto desse texto. E nós estávamos conversando outras coisas, nada a ver com o assunto. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. E de pronto, esse texto começou a gerar vida em meu coração. E eu pensei nele. Cheguei, depois de alguns dias, eu dei uma lida nele. E é esse texto que eu quero compartilhar com a igreja. É algo muito simples. É algo que certamente é do conhecimento de todos. Mas o Espírito Santo conhece as nossas vidas. E Ele sabe o que se passa dentro de nossos corações nesta manhã. Abra comigo o livro de Ruth, capítulo 1 e o verso de número 1. Uma das coisas que me encantam na Bíblia é o poder que Deus tem em tão poucas palavras falar tantas coisas. Eu preciso de muitas palavras para transmitir uma ideia pequena e quando termino alguém diz, não entendi nada. E Deus, pelo contrário, Ele fala pouco, Ele diz muito e nós entendemos o que o Espírito quer falar e quer trabalhar em nossos corações. O texto diz assim: sucedeu, pois, que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Amém? Eu não quero fugir desse texto. Como eu disse, ele é pequeno, mas na mente de Deus ele é extremamente conciso. E eu quero navegar um pouquinho por dentro dele. Acredito que não terei dificuldade, porque é uma porção bem pequena. E sucedeu que naqueles dias em que os juízes julgavam. É importante que nós entendamos no contexto a origem disto. A origem desta palavra. Que tempos são esses que os juízes julgavam? E é exatamente a definição que nós encontramos no último versículo do livro de Juízes. Quando a palavra de Deus nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém
cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esse é o contexto que nós vamos nele entrar. Um tempo em que cada um fazia o que bem lhe entendia. Não haviam regras espirituais, não havia orientação espiritual, não havia controle de nada, e cada um fazia segundo o seu coração. É este o momento que Israel vive na direção dos juízes. E nesta manhã, permitindo Deus, eu quero falar com a igreja. Quero levar a igreja a comigo meditar para onde estamos conduzindo as nossas famílias. Para onde estamos conduzindo as nossas famílias. Esse assunto me encanta muito, família. É uma proposta que nós temos colocado em nossa igreja. Temos 2 cultos todos os domingos. E o culto da manhã, eu tenho muita alegria de ser um ministrador. E tenho colocado no meu coração o propósito de falar sobre família. E é o que estou fazendo todos os domingos. Família, 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 família. Porque entendo que é a estrutura social mais atacada e investida pelo inferno. Família, família, família. Porque a família é um corpo. E quando cada um dos membros desse corpo é tocado, todo o corpo sente. Todo o corpo se debilita. Todo o corpo geme. O texto diz que houve uma grande fome. No tempo dos juízes, houve uma grande fome. E quando eu vejo fome, eu entendo um tempo de adversidade. E quando eu falo de adversidade, eu estou dizendo de um instrumento que não nos manda recado. A adversidade, ela não diz o dia que ela vai chegar. Ela não diz quantos dias ela vai permanecer. Mas a história nos mostra, e a nossa vivência confirma, que a adversidade nada mais é do que um vento. Que da maneira como ele vem, ele vai. E quando ele se vai, nós temos um motivo a mais para dizer, bom foi o Senhor que esteve conosco. E diz-nos a palavra de Deus que essa diversidade, ela tem uma origem. Especificamente para esse momento, ela tem uma origem. Se nós abrirmos o livro de Juízes, ali no capítulo 6, nós vamos entender a origem dessa diversidade que o povo de Israel está enfrentando. Ali está bem claro que todos os dias os midianitas se levantavam contra Israel. Subiam como gafanhotos, saqueavam o que os satisfaziam. E o que não mais lhes interessava, eles queimavam, eles destruíam. A ameaça dos midianitas era tão grande que eles abandonaram suas casas e foram morar em tocas, em cavernas. Eles viviam escondidos. É exatamente nesta realidade que no capítulo 6 nós encontramos um jovem Gideão, malhando trigo no lagar, batendo uma porção de trigo para alimentar a sua família e usando como ambiente para fazer isso, um ambiente que se usava para fazer vinho. Não tinha liberdade nem de trabalhar no terreiro da sua casa. E diz que a opressão foi tão grande, eles foram tirando,
E o texto termina dizendo que Israel se tornou pobre, Israel se tornou miserável. Por qualquer lado que se observasse, encontrávamos pobreza, fome. Fome era a palavra que estava na mente, nos lábios, no estômago muitas vezes roncando, nas lágrimas de uma mãe que não tinha para dar para o filho, no coração apertado de um pai que saía dizendo: do que vai se alimentar os meus filhos? É um momento bastante triste. E os midianitas não somente subiram uma vez para saquear, mas a palavra de Deus é clara quando ela nos diz que eles fizeram isso por 7 anos. Não foram 7 dias, não foram 7 semanas, não foram 7 meses, foram 7 anos. Cada manhã era aquela inquietude nos corações, de que lado eles virão, que hora eles virão, enquanto eles virão e qual vai ser a destruição que eles farão no dia de hoje. Cada dia havia uma investida, por 7 anos havia uma investida. Eu não sei se eu suportaria isto. Eu não sei se eu suportaria uma luta tão grande por um período tão longo. Mas importante é saber que a Bíblia não mente. E ela diz que fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. Se você está no meio destas investidas, tranquilize o teu coração. Essa investida vai existir enquanto você tiver força. Mas na fidelidade de Deus, quando terminar a tua força, entrará a força do Senhor sobre a tua vida. E coisas novas você vai viver para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, todos os dias, e diz aqui que houve uma grande fome. E a fome de Israel, ela deixou de ser apenas uma fome física. Existia uma profunda fome. A fome de Israel era fome física, era uma fome emocional, era uma fome afetiva e, acima de tudo, era uma fome espiritual. Não estou falando de uma fome qualquer. Não estou falando a mais, eu comecei dizendo, mas nesse momento já não estou mais me referindo a alguma coisa que precisa ser colocada em cima de uma mesa, que é a fome física. Ela vai além. Ela alcança as esferas emocionais, as esferas afetivas e, por fim, as esferas espirituais. Literalmente, Israel vivia esta fome. E se nós formos analisar os dias que nós vivemos, não são diferentes. Nós também vivemos dias de fome. Fome física, talvez nós aqui hoje não tenhamos. E glória a Deus por isso. Mas no meu país, no seu país, já existe muita fome física também. Mas nós vivemos certamente fome afetiva, fome emocional e fome espiritual. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja que tem um pastor que os ama. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja que tem um pastor que vai buscar alimento lá nos céus para distribuir para vocês. Mas infelizmente já tem muitos que estão vivendo hoje de palha espiritual. Palha espiritual. Estão vivendo uma verdadeira sequidão espiritual. Do jeito que eles chegam, eles voltam.
já não conseguem mais ouvir a voz de Deus, estão vivendo fome espiritual. O texto diz que houve uma grande fome. E na continuidade diz que um dos homens de Belém de Judá, aqui estamos nos referindo a um israelita, não estamos dizendo a um homem qualquer, estamos dizendo de um homem que pertence a um povo que um dia o Senhor se propôs não somente a observá-lo, porque observar nós observamos e muitas vezes observamos de maneira indiferente. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas o Senhor se propôs a observar e acompanhar. O Senhor se propôs a observar, acompanhar e sempre que necessário estender a mão. Literalmente o Senhor se propôs a fazer com que o Salmo 40 fosse vivido todos os dias por este povo. Esperei com paciência no Senhor. E um dia ele se levantou e foi até a beira do abismo e me viu. E o lugar que eu estava não era bom. E na observância e no acompanhamento do Senhor, ele disse, não é bom. Ele estende a sua mão, ele me pega, ele me tira do lugar, eu acredito que ele tem que dar uma chacoalhada, porque eu estava no meio do lodo, do charco, e ele agora me coloca sobre a rocha, as minhas pernas ainda estão trêmulas, ele me dá força, e quando eu estou firme, ele coloca um novo cântico nos meus lábios para que eu possa dizer, bom é o Senhor e grande é a sua misericórdia. É isso que ele fez comigo e é isto que ele fez com todos nós que estamos aqui nesta manhã. Cada um de nós podemos levantar as mãos e dizer, obrigado Senhor, porque fosse me buscar. Não se ativeste apenas a me acompanhar, a me observar, a ser indiferente. A minha causa sensibiliza o coração de Deus. A minha causa incomoda o coração de Deus. A minha causa faz com que o céu se mova. A minha causa faz com que a terra se mova, para que a glória de Deus se apresente. Esse moço, ele faz parte de um povo que tem promessas. Deixa-me repetir. Esse moço da tribo de Judá, ele tem promessas na sua vida. E a promessa não é pequena. E a promessa não é limitada. A promessa que esse moço tem, ela foi dada lá no capítulo 12 do Gênesis, quando o Senhor visita Abraão. E ele diz, eu abençoarei a ti e a tua descendência. Eu abençoarei todos que te abençoarem, e pobre daqueles que te amaldiçoarem, porque amaldiçoados eles serão. Então, desde aquele momento, Deus está dizendo, há segurança para ti e há segurança para a tua descendência. Deixa-me repetir, querido. O que o Espírito Santo fala ao meu coração é, tranquiliza-te, porque neste momento o Espírito do Todo-Poderoso, Ele cuida de ti e Ele cuida da tua descendência. Mas esse rapaz, infelizmente, ele não deu crédito a esta promessa. Se ele acreditasse, ele diria, não preciso me mover, porque eu sei que tem um Deus que trabalha por mim.
Não estou aqui dizendo, nem convocando e nem incentivando a vivemos em apatia, em desleixo, em omissão. Não. Eu tenho que fazer a minha parte, sabendo que tudo quanto for necessário para completar o meu bem-estar, o Senhor vai providenciar. Mas esse negócio de pronto já querer, sem consultar a Deus, tomar iniciativa, é perigoso. Deixa-me repetir, tomar iniciativa sem consultar a Deus é chamar morte para si. E este rapaz, infelizmente, ele não acreditou na bênção do Senhor. Ele não acreditou que mãos poderosas, no momento certo, poderiam se estender sobre a sua vida. Paulo entende muito bem isto quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ali no capítulo 16, ele diz: não é do que corre e não é do que se esforça, mas é daquele que dele o Senhor se compraz. Importante é que o Senhor goste da tua atitude. Importante é que o Senhor valorize a tua posição. É importante que o Senhor veja a confiança que você tem nele. E a partir de então você não precisa correr e nem se esforçar, porque diz-nos a palavra de Deus que as bênçãos do Todo-Poderoso nos alcançarão para a glória do Senhor. Aleluia. Mas esse rapaz, até aqui ele não tem nome, esse homem da tribo de Judá, ele não acredita que Deus está observando, que Deus está acompanhando, que Deus não lhe deixará faltar nada. Irmãos, o dia que nós conseguimos romper essa barreira, vamos dormir tranquilo, vamos levantar felizes. Cada passo que dermos serão passos vitoriosos. Não é pela tua força, querido, e nem pelo teu esforço. É pelo que você está mostrando a Deus, o quanto você confia nele. É isso que muda a nossa vida. É isso que transforma a realidade que nós vivemos. É o quanto eu confio no Senhor. É o quanto eu estou disposto a esperar no Senhor. É o quanto que eu estou disposto a me entregar ao Senhor. Eu fico imaginando o quão grande é esse amor, onde nós, na fragilidade da estrutura espiritual que vivemos, entregamos misérias a Deus. Tudo que eu dou é miséria. Tudo que eu dou é praticamente nada. E Ele me dá tantas coisas. Imagina se eu tivesse coragem de entregar tudo que eu tenho. Todo o meu ser, toda a minha saúde, todos os poucos bens, mas se eu pudesse entregar todos, quão grande não seria o retorno da parte de Deus. Mas esse rapaz da tribo de Judá, ele não entende isto. E diz que ele sai a peregrinar. Sabe o que é peregrinar? É traçar o seu próprio caminho. Ele diz, é por aqui que eu vou caminhar. Eu tenho uma orientação que eu trago à igreja e periodicamente eu repito. Antigamente eu tinha muita preocupação em repetir as coisas. Hoje, já com a chegada da idade, os velhos costumam esquecer de que já falaram e falam de novo, Carlos.
Eu acho que é por isso que Paulo, escrevendo, ele diz assim: não me canso de repetir as mesmas coisas. Eu acho que ele estava da minha idade. Eu acredito que Paulo tivesse a minha idade, porque ele diz assim: olha, acabo de dizer uma coisa que eu já disse a semana passada. E não se assuste se a semana que vem eu disser de novo. Então aqui vai um pequeno conselhozinho. Tudo quanto te oferecerem, por mais agradável que seja, se não te derem oportunidade de você consultar a Deus, se é vontade de Deus, de pronto pode dizer: quero não. Mas isso é bom. Você me dá tempo de consultar a Deus? Não, tem que ser agora. Então não quero. Mas isso é bom? Não quero. Um dia eu saí com uma grande autoridade, um político eminente, e eu vi ele conversando com um pastor, estavam fazendo um acordo os dois, e eu achei bastante interessante aquilo. E o pastor fez uma oferta para ele, extremamente interessante. Ele falou assim: pastor, o senhor tem sanitário aqui? Ele falou: tenho aqui, no meu gabinete. Ele falou: eu posso usar seu sanitário? Ele foi ao sanitário. Alguns minutos depois ele saiu. Eu entendi naquele momento que ele foi satisfazer sua necessidade fisiológica. Daí ele sentou na mesa e falou assim: bom, pastor, aquilo que nós estávamos conversando é o seguinte, vamos orar mais um pouquinho, porque eu não quero o que o senhor me ofereceu. O pastor falou assim: mas não foi excelente? Ele foi, mas eu não quero. E quando nós voltamos, entramos no carro, eu perguntei: o que foi que aconteceu lá, rapaz? Ele disse: eu não estava apertado para ir no banheiro, eu precisava conversar com Deus. E eu perguntei para Deus, e ele disse: não aceite o convite do homem. Ele é pastor, o convite é atrativo, mas eu tenho uma coisa melhor para você: não aceite o convite. Aquilo serviu de experiência para mim, eu trago isto no meu coração. Quando não me derem oportunidade de consultar a Deus, a minha resposta é não. Mas isso é bom? Não. Isso é bênção? Tenho minhas dúvidas. Eu preciso de ter pelo menos 15 segundos para virar meus olhos para o céu e dizer: Senhor, é tua vontade? Mas esse homem não fez isso. Ele traçou o seu próprio caminho. Ele tomou a sua própria decisão. Eu vou sair de Belém de Judá e vou caminhar pela terra por uma outra terra. Eu vou para a terra de Moabe. Ele foi movido pelas suas experiências, ele foi motivado pela sua visão. Chegou uma notícia que tinha comida em Moabe. Então, literalmente, a notícia: aqui tem fome, Moabe tem comida. Imediatamente, apoiado numa informação e na sua experiência, ele traça um trajeto pessoal, sem consultar a Deus. Deixa-me repetir. Movido por uma informação, apoiado na sua experiência, ele toma uma decisão, e infelizmente essa decisão, ela não foi acompanhada, assistida por uma consulta a Deus. Ele decidiu: eu vou peregrinar pelas terras de Moabe. Ele saiu do seu lugar. E quando eu meditava nisto, nós sofremos um mal. E quando eu digo nós, todos nós sofremos.
Eu chamaria de a síndrome do pasto alheio. Síndrome do pasto alheio. Nós estamos num lugar e olhamos e dizemos, lá é melhor. Aquela igreja parece, aquela igreja é melhor. Parece que lá está acontecendo coisas melhores. Vou para lá. Literalmente temos nos transformado em mochileiros espirituais. Onde é a tua igreja? Vou pôr a mochila nas costas e onde der certo eu me apoio. Há uma migração de igreja hoje que é um negócio absurdo. Eu, quando era jovem, eu fiz uma faculdade de educação física com um amigo e vivia em briga com a mulher. Todo dia pela manhã, a gente não sabia se eles estavam juntos ou separados. E eu tinha um colega muito gozador, então ele falava, todo mundo falava, bom dia, Manuel. E o Teixeira chegava perto e falava assim, casado ou descasado? Nós não sabíamos o que Manuel estava vivendo naquele dia. Se ele estava casado ou descasado. Então o Teixeira, por questão de dúvida, já perguntava, casado ou descasado? Hoje nós perguntamos, crente ou não crente? De que igreja você está hoje? Que Deus você está servindo hoje? E literalmente é isso, irmãos. Olha, veja bem esse rapaz, de onde ele saiu? Ele saiu de que cidade? De Belém. E o que significa Belém? Casa de pão. Ele está dentro da casa de pão e vai buscar comida nas campinas de Moabe. Ele está dentro da padaria e vai buscar. Cara, se serviu, me perdoe. Está dentro da casa de pão. Está dentro, ele não está perto, ele está dentro da bênção de Deus. Ele está sendo acompanhado, ele está sendo assistido, ele está sendo socorrido por Deus todos os dias. Mas ele diz, mulher, prepara a mudança, que nós vamos para as campinas de Moabe. Cuidado com as campinas de Moabe. Cuidado com as campinas de Moabe. Elas podem parecer verdejantes. O diabo tem uma estratégia que muitas vezes ele vem na vida do crente e põe um óculos Ray-Ban de lente verde. Ele olha o terreno vizinho, é palha, mas ele olha, não é verde. É o óculos do diabo, dizendo, é verde. Permita Deus que caiam todos os óculos do diabo. A gente veja que o que tem lá é palha. Mas aqui é casa de pão. Aqui é casa de bênção. Aqui é a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Ele estava dentro de Belém, ele estava dentro da casa de pão, e ele não conseguia ver isto. Ele não conseguia entender isto. E se ele não vê, e se ele não entende, ele não vive. E se ele não vive, quando você encontra e você pergunta, tudo bem? Ele diz, mais ou menos. Você encontra ele depois e pergunta, tudo bem? Ele diz, não, está tudo mal. Está tudo errado.
Tem uma frasezinha que está correndo na internet, aí eu não guardo muito essas coisas, mas eu guardei mais ou menos o sentido dela. Se todas as igrejas pelas quais você está passando estão erradas, então está na hora de você sair desse mundo. Está na hora de você sair desse mundo. Porque o que você só vai encontrar uma coisa melhor lá em cima, se é que vai chegar. Ele saiu a peregrinar. E quando ele olha, ele procura um ambiente que, no entendimento dele, na ótica dele, seja um ambiente melhor. Ele não vai para a terra dos midianitas, não é doido? Então ele vai procurar onde é que tem uma nação aí que é amiga nossa. Então ele fala, eu vou para as terras de Moabe. Nós temos um bom relacionamento com o povo de Moabe. Se vocês forem buscar na memória bíblica de vocês, vocês vão ver que exatamente na terra de Moabe, quando Davi está sendo perseguido por Saul, ele se refugia em Moabe. A caverna de Adulão está na terra de Moabe. Foi o povo de Moabe que recebeu a Davi, dizendo, Davi, fica aqui conosco, que aqui Saul não vai te pegar. Então existia um bom relacionamento entre Moabe e Israel. Então esse rapaz fala assim, é para lá que eu vou. Porque lá eu tenho amigos. Ele sai da casa de pão, ele entende que existe um lugar melhor, e esse lugar melhor vai se apoiar em amizade. Eu sou apaixonado por amizade, mas eu entendo que amizade é uma figura importantíssima no meu contexto pessoal. Há muitos anos atrás, eu iniciando a minha fé, eu tinha dificuldade de conversar com Deus. Eu via Deus, sabe, muito longe, muito grande, muito preocupado com outras coisas. E um dia, o Espírito Santo me ensinou a me aproximar. E me ensinou a me aproximar através de Jesus Cristo. E eu, naquela dificuldade, orando e não sentindo nada, um dia eu falei, amigo Jesus, o céu se abriu. E eu descobri que a palavra amigo rompia barreiras na minha realidade. Mais tarde, lendo a Bíblia, eu vejo Jesus dizendo, olha, eu já não vos chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas a partir de agora eu vou vos chamar amigos, porque tudo quanto do meu Pai eu ficar sabendo, eu vou contar para vocês. Ou seja, não vai haver segredos entre nós. Vai haver diálogo entre nós. Então eu dou muito valor a amigos. Mas amigos na essência da palavra. Mas esse moço, ele decide buscar amigos. E aqui fica bem claro que a amizade é importante. Nós não conseguimos viver sem amigos. O dia que você encontrar uma pessoa que não tem amigos e que não gosta de amigos, aconselha ele a procurar um psicólogo. E dependendo do grau de rejeição que ele tiver, aconselha ele a procurar um psiquiatra. Ele está doente. Amigo é necessário, amigo nos enriquece, amigo, nós não conseguimos viver sem amigos. E esse homem, ele procurou amigos. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a figura do amigo, porque, como eu disse, a amizade rompe barreiras.
E surge a grande oportunidade de sermos influenciados por amigos. E precisamos saber que existem amigos e existem amigos. Nem todos são iguais, existem categorias diferentes de amigos. A Bíblia diz que amigo tão mais chegado do que um irmão. Amigo como Jesus, no meu caso, quando eu falo amigo Jesus, nunca ele se recusou a dizer, diga Alberto. Nunca. Mas os amigos, por não existirem barreiras, há muita facilidade em eles nos influenciar. E eles podem nos influenciar para coisas boas, e eles podem nos influenciar para coisas más. Eu encontro na Bíblia um rapaz que tinha tudo para dar certo na vida. Ele era neto de Davi, ele era filho de Salomão, e no dia que ele assume o trono, o nome dele é Roboão, ele consulta os anciãos. Na sua inexperiência, ele precisa de amigos. E ele consulta os anciãos dão um conselho. Ele olha e fala assim, não gostei muito dos conselhos dos anciãos. E ele chama os amigos de infância. E pergunta, o que vocês acham? Os velhinhos disseram isto. E os amigos disseram, Roboão, não é nada disso. Você é o rei agora. Você é o homem da hora. Você está com tudo. Você não precisa se encurvar diante de ninguém. Ele foi influenciado negativamente por aqueles rapazes. E quando ele toma a decisão, ele diz, o que o dedo polegar, que o meu pai precisava fazer com o dedo polegar, que é o dedo mais forte, eu vou fazer com o meu minguinho. O meu pai, ele usava um chicote, eu vou usar escorpião. E colocou em prática o conselho dos amigos. E quando ele acabou de tomar a decisão, Israel, que eram 12 tribos, ele perdeu de uma vez só 10 tribos. E só ficou com 2. Cuidado com o conselho dos amigos. Pode nos desvirtuar. E esse rapaz de Belém de Judá, ele foi procurar, ele deixou a proteção de Deus e foi procurar a proteção de amigos, entre aspas. E ele levou consigo a sua esposa e os seus filhos. Aqui que eu gostaria de me ater um pouquinho mais. Ele levou consigo a sua esposa. E olha que família interessante, irmãos. O nome dele é Elimeleque, que significa Deus é rei. Então é um homem forte. Tem tudo para ser o líder. O nome da esposa é Noemi, que significa a minha agradável. Olha só, um homem que tem força, tem ao seu lado algo agradável, algo prazeroso, algo que vai criar harmonia na vida da família. Ele tem 2 filhos. O filho mais velho chama Malom, mas quando nós vamos analisar a vida de Malom, significa fraqueza. Ele tem um outro filho que é Quilion, e quando nós vamos ver o significado de Quilion é fragilizado. Ele tem um filho que é fraco, e ele tem um filho que é fragilizado. Ele é forte. A mulher tem virtudes.
E ele precisa desse potencial agora, a força dele e as virtudes da mulher, para trabalhar na vida de 2 filhos, que um é fraco e um é definhado. Isso não é defeito dos nossos filhos. Isso é natural, são crianças, vão crescer, são fracos, mas se tornarão fortes, são pequenos, mas se tornarão grandes. É questão de tempo. E caberá a nós formá-los. E caberá a nós assisti-los. Pega um bebê e não dê comida na boca dele. Pega um bebê e diga, a hora que tiver fome, vá no armário e coma. Volte 2 dias depois, ele está morto. Ao tempo que a mamãe tem que alimentar com o seu próprio seio, vai chegar o tempo que ela vai dar com uma colherzinha, vai chegar o tempo que ele vai sentar na mesa e com a sua mãozinha ele vai comer, vai chegar o tempo que ele vai no armário, vai abrir e buscar as bolachas, vai chegar o tempo que você vai chegar, a cozinha está aquela bagunça, o que aconteceu aqui? Parece que passou um bando de gafanhoto, comeu tudo. É a adolescência. Eu acho lindo em casa. Um dia desse eu e a irmã Sara estávamos sentados, entra João Augusto e Leonardo, os 2 netos. E o João fala assim, ô Leco, vamos ver o que tem na geladeira da vovó. A parte mais atrativa do lar é a geladeira da vovó. Vamos na geladeira da vovó. Ele falou, vamos no videogame, vamos lá na sala de jogos, vamos ver o que tem na geladeira da vovó. Então essa família, ela precisa de um pai. Ela não vai conseguir viver sozinha. Aquele homem era forte, a mulher era virtuosa, mas os filhos eram dependentes. Os filhos precisavam de apoio, os filhos precisavam de orientação, os filhos precisavam ser conduzidos a um lugar seguro, os filhos precisavam estar sob a responsabilidade de um líder. Olha só o peso, irmãos. Eu não estou falando aqui de uma autoridade política, eu não estou falando de uma autoridade eclesiástica. Eu estou falando de um sacerdote de um lar. Estou falando de você, irmão. Estou falando de você, irmã. Vocês são sacerdotes nos seus lares. É muito cômodo pegar um filho, chegar na igreja e falar, toma tia, cuida dele. Não. A tia toma conta por um momento. Mas ele já tem que vir formado de casa. Se você for estudar a cultura judaica, até os 7 anos de idade, o menino ficava aos pés da mãe. Não era aprendendo a ser afeminado, não. É porque a mãe sentava com ele toda tarde, no degrau de entrada da casa, e ali ela contava as histórias, os feitos que Deus tinha operado em Israel. 7 anos de imersão na história de Israel, nos bens que Deus operava, nas maravilhas que Deus operava, nos milagres que Deus operava. 7 anos de imersão na história de Deus com Israel. Quanto tempo nós estamos gastando com os nossos filhos hoje para falar de Deus? Não vou levar nem aqui em consideração a grande derrota que nós estamos tendo para a internet. Isso já aconteceu há muitos anos atrás. E é uma derrota que, se o Espírito de Deus não se mover, promovendo um grande avivamento na igreja, essa é uma derrota irreparável. Irreparável. Perdemos a unidade da família. Eu almocei na casa de uma pessoa essa semana,
E eu vi ele digitando um negócio, eu falei, que é isso? Ele falou assim, estou comunicando à esposa que nós já vamos para a mesa. Ela estava na sala do lado. Ela estava na sala do lado, sentado com a irmã Sara, e ele mandando WhatsApp, dizendo, está pronto o almoço? Outro dia, eu só encontro no espanhol a palavra, porque no português não tem uma palavra forte. Me quedei enorrado. Meu filho atendeu o telefone. Ele dizia assim, mas você quer falar comigo? Vem aqui. Não, eu não vou aí não. Me desligou. Eu falei, como você fala assim com um amigo? Eu falei, não, é o menino que está no quarto dele, quer que eu vá lá falar com ele? O menino entra na internet e diz, pai, vem no meu quarto. Esse é o diálogo nosso hoje. Hoje eu não consigo ver os netos 5 minutos sem o celular na mão. E quanto tempo estamos investindo na formação espiritual dos nossos filhos? Qual é o volume de informação espiritual? Ah, mas isso é coisa do pastor. Coisa do pastor é uma pipoca. Isso é coisa do papai e da mamãe. É muito fácil. Eu estou cansado de receber lá. Pastor, aí ó, está envolvido na droga, viu pastor? Cuida dele. Eu falei, cuido não. Leva ele para uma casa de recuperação. Chance de trazê-lo na igreja você teve. Eu te vejo nos cultos, mas não vejo você trazendo seu filho ao culto. Eu te vejo aqui, mas não vejo a sua mulher. Depois que estraga, me traz o abençoado. Cuida dele, pastor. O que é isso? Não fiz o curso de psicologia. Não tenho habilidade para ministrar libertação de droga, de prostituição, de um monte de tranqueira. Me traz depois que já está fedendo, todo estragado? Não. Me traz alguma coisa, pode estar vazia, traz, e eu vou falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu vou dizer isto! Gostando ou não gostamos, querido, nós somos sacerdote do nosso lar. Somos sacerdote do nosso lar. Esta noite era 2h15, nós não tínhamos dormido ainda. Ela diz, você já me abençoou? Eu falei, ainda não. Porque eu ainda não acabei de conversar com Deus. Mas eu não durmo um dia. Um dia. Estou mentindo, Sara? Vem, Safira. Eu não durmo um dia sem pôr a mão na cabeça da minha esposa e lançar palavras proféticas na vida dela. Se ela tem saúde, eu profetizei a saúde. Se ela tem paz, eu profetizei a paz. Se ela é uma coluna na casa de Deus, eu profetizei isto. Eu sou o sacerdote do lar. Qualquer um de vocês que me convidar um dia para ir na tua casa, já saiba. Eu sento na tua mesa para comer, mas você ora. Mas o senhor é pastor, eu sou pastor na igreja. Aqui dentro desse lar, o sacerdote é você. A bênção vem através de você. Nós não acreditamos mais que há poder nas nossas mãos. E eu volto hoje a relembrar-te. Há poder na tua mão, sacerdote. Há poder na tua mão, sacerdote. Há poder na tua mão, sacerdote. Abra seus lábios e lance palavra profética sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. E você vai ver a bênção de Deus acontecendo dentro do teu lar. Me encanta quando eu estudo a vida de Samuel.
Um homem que teve um ministério de mais de 70 anos, e quando termina, a Bíblia faz questão de dizer: e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Eu fiquei um dia imaginando, eu falei assim, ou esse homem era um ET, ou tem alguma coisa errada. Só um ET que não cometeria erro nenhum durante toda a sua vida. Quem é que não erra? E o Espírito disse ao meu coração: ele errou muitas vezes, mas ele sempre dizia: em nome de Jeová. E Jeová dizia: eu não falei para ele falar isso, mas todo mundo escutou que é no meu nome. E Deus vinha e confirmava o que o homem de Deus tinha dito. Estenda a mão sobre a sua esposa, estenda a mão sobre os teus filhos e diz: em nome de Jesus Cristo, eu mudo a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo. E começa assim, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer, porque é em nome de Jesus Cristo que tu és profeta dentro do teu lar. E eu vejo um triste resultado aqui. Elimeleque, ele morre. Capítulo 3 diz que Elimeleque morre. E o capítulo 4, olha, o versículo 4 um versículo só conta a história da vida inteira dos filhos, pastor Carlos. Já pensou um versículo? Que vida miserável, que vida pobre teve os filhos desse homem? Que não precisou mais do que um versículo para contar toda a história da vida dos filhos. Diz assim, ó, o versículo 4 diz assim, olha, e eles se casaram, e eles viveram 10 anos, e Marlon morreu. O que está dizendo quando Marlon morreu? O que era fraco, viveu 10 anos, e 10 anos depois ele ainda era fraco, Marlon. Olha o que está dizendo no mesmo versículo, que Leon era definhado, ele se casa, ele vive 10 anos, e depois de 10 anos, ele é que Leon. Continuou deformado. Não houve progresso na vida daquela família, não houve desenvolvimento na vida daquela família, não houve avanço na vida daquela família. Ela viveu uma vida miserável, buscando pão para comer. E um versículo diz, passado 10 anos, eles se casaram e morreram. Não foram trabalhados pelo líder, que já tinha morrido. Não adianta dizer, olha, seu pai fazia assim. Olha, se seu pai tivesse aqui, não está mais. Passou o tempo, passou o tempo. O tempo é agora, querido. O tempo é agora, levanta-te. Diante da liderança que o Senhor tem te dado, que é o teu lar, um lugar santo, um lugar onde o Senhor quer ser entronizado, e se levante como sacerdote, e se levante como líder, e edifique a tua família, forme os teus filhos aos pés do Senhor, forme os teus filhos nos fundamentos eternos, tenha garantia de que os teus filhos te acompanharão na eternidade. Pastor Carlos, lendo ontem à noite, eu vi uma coisa interessante. Diz que quando Deus muda a história de Jó, ele diz, e deu o Senhor em dobro tudo quanto Jó tinha. Já leu isso? E daí começa a narrar.
Quantas vacas? E de fato era o dobro. Ovelhas? Era o dobro. Camelos? Era o dobro. E quando fala dos filhos, diz Deus, 3 jovens, 3 moças. E o concurso de beleza daquela época, era só as 3 que competiam, porque não tinha competição para elas. Eram lindíssimas. 3 moças e 7 moços. Eu falei, onde é que estão os outros? Ele tinha 10, morreu 10, Deus tem que dar 20. Onde estavam os outros 10? Guardados com o Senhor. Não foram apagados da história. Era questão de dia. Jó deixaria os 10 aqui, iria estar com os 10 lá. Será que nós vamos encontrar nossos filhos lá? Será que nós vamos encontrar nossos filhos lá? E já pensou quando eu procurar o meu filho e não o encontrar e perguntar, mas por que ele não está aqui? E alguém me disser, porque você não o formou, porque você não investiu nele, porque você não o levou à casa do Senhor, porque você não deu bom exemplo, porque você fez da mesa, onde era lugar de bênção, compartilhar as bênçãos do Senhor, você transformou aquela bênção de uma agência de murmuração. Aquele carro bonito que eu te dei, era uma cápsula onde você ministrava as murmurações. O pastor hoje não dava com nada. Hoje aquela irmã, a voz dela, meu Deus do céu. Não é isso que o Senhor quer que você faça. Você pode não ter sentido nada, mas você tem que falar, mas hoje Deus falou. Você não está mentindo, Deus falou. Deus falou e talvez tenha falado no coração do teu filho. E ele esteja dizendo, foi comigo que o Senhor falou. Foi comigo que o Senhor falou. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. O que sobrou para Noemi? Elimeleque se foi. Malom, que era fraco viveu e fraco morreu. Quilion, que era definhado viveu, definhado morreu. E agora, para que Deus pudesse abençoar Noemi, ela teve que voltar. As campinas de Moabe não serviam. Deus diz a ela, volte para onde você nunca deveria ter saído. Volte para a casa de pão. Volte e vamos reiniciar toda uma história de vida. Volte, porque é lá que eu depositei as minhas promessas. Tem muita gente dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Não é nada disto. É que você é ligeiro demais. Quando Deus chega, você já se foi. Quando Deus chega, já se foi. Eu estou dizendo que eu fui assim. Quando Deus chegava, eu já estava lá. Mas no dia que eu parei, cansado de correr, cansado de bater a cabeça na parede, o nariz esfolado, espiritualmente um traste, achando que não havia mais chance, o Senhor pegou aquele traste e disse, vai parar de correr? Eu falei, vou. Vai fazer o que eu quero? Vou. Quer começar tudo de novo? Quero. E aí foi o primeiro passo da glória de Deus se manifestando na minha vida. Não sei quanto temos corrido, mas o Espírito fala claramente.
volte. Volte para o lugar da bênção. Volte para Belém. Volte para a casa de pão. Volte para o lugar em que eu prometi a Abraão que ali estaria a bênção, ali emanaria a minha bênção. Volte, é tempo de voltar. Esta é a palavra que Deus coloca no meu coração. Saímos de onde nunca deveríamos ter saído. Batemos cabeça por todos os lados. 75% da família se perdeu nessa loucura de Elimeleque. 75%. Ele e os 2 filhos. Só sobrou a esposa. Mas Deus disse: ainda posso reiniciar. Ainda posso recomeçar. Ela volta. Olha que coisa linda. Não tem mais homens para gerarem filhos. Não tem. Teoricamente, morreu a família. Mas quando Deus diz volta, uma das noras diz: eu quero ir contigo. A outra diz: não, eu estou muito bem aqui, papai disse que tem um quarto lá em casa, eu vou voltar. Tá bom. Olha, Ruth, é melhor você ficar. Ela faz: não. Onde tu fores, eu irei contigo. Onde pousares, eu pousarei contigo. Onde morreres, eu morrerei contigo. Eu vou voltar. Mas eu não tenho mais filho para te dar. Não tem problema. Eu quero estar no lugar da bênção. E uma moabita, um ser impuro aos olhos de Israel, ela volta. E lá, um tal de Boaz olha para ela. Ele é velho. Ele olha para ela e se encanta com ela. Se enamora dela. Mas não pode. Ele é israelita, ela é moabita. Só que ela é moabita, mas ela pegou carona com a sogra e ela agora está dentro da bênção. Está debaixo da mão daquele que vai fazer milagres. E quando eles se unem, nasce um bebê. E quando você vai estudar a genealogia de Jesus, ali você vai encontrar Ruth, a moabita. Ruth, a moabita. Olha o poder de Deus para aqueles que voltam. Olha o poder de Deus se manifestando naqueles que têm coragem de dizer: errei, mas quero acertar. Estou fora, mas quero estar dentro. Deus me deu uma nova oportunidade hoje. É o que o Senhor está fazendo. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade nesta manhã, para que voltemos para o lugar da bênção. Incline tua cabeça nesse momento. Querido e santo Deus, eu te dou graças por esse momento precioso, Pai, onde tudo quanto tu tens falado ao meu coração, eu tenho transmitido ao teu povo, Pai. E quero também viver isto, Senhor. Se porventura tenho errado, me perdoa. Se porventura tenho falhado, me dê uma nova oportunidade nesta manhã, Pai querido. Porque eu entendo, Pai, que é voltando, que é me colocando no lugar onde eu nunca deveria ter saído. É colocando meu coração no lugar onde ele nunca deveria ter sido tirado, Pai. Ali eu vou experimentar as bênçãos. Ali eu viverei as promessas do Altíssimo. Ali os milagres do Todo-Poderoso acontecerão na minha vida e na vida da minha família. Senhor, eu estendo as mãos sobre este
povo, Pai, sobre os teus filhos, e lanço sobre cada um deles uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, vitória para eles, autoridade dos céus para assumirem a posição de sacerdote nos seus lares, e as bênçãos possam, através de suas mãos, alcançar os seus filhos, alcançar os filhos dos seus filhos, as descendências são alcançadas nesta manhã, Pai querido, através da mensagem dada pelo Espírito Santo e pela oportunidade que os céus nos concede. É isso que eu peço, Senhor, e agradecido sou, em nome de Jesus Cristo. Amém.